Olá, bom dia, boa tarde a todos. Meu nome é Camila, sou estudante de pedagogia e criei esse mini curso que se chama Arte na Base Nacional Curricular Comum. E esse curso que eu criei sobre o ensino de arte na Base Nacional Curricular Comum, ele é mais focado no ensino fundamental. Então, aqui eu vou falar um pouco mais focado nessa área do ensino fundamental. Esse curso que eu criei, ele é referente à disciplina de estágio do curso de pedagogia. Então, o que é a Base Nacional Curricular Comum? A BNCC, a Base Nacional Curricular Comum, ela é um documento que é um documento como se fosse um parâmetro para que todo o sistema educacional brasileiro possa se amparar neste parâmetro, né? Então, vamos começar aqui no primeiro slide, ó. A BNCC, Base Nacional Curricular Comum, é um documento elaborado pelo MEC, que é o Ministério da Educação, que define o conjunto de aprendizagens essenciais que os alunos devem desenvolver durante a educação básica. É um instrumento que visa normatizar as redes de ensino, sejam elas públicas ou privadas, da educação infantil até o ensino médio. Então, como eles disseram aqui, essa BNCC, ela vai ser um instrumento que vai buscar fazer com que o ensino no Brasil tenha essas questões em comum, que essa rede de ensino tenha questões em comum. E tudo isso se parte a partir dessa base curricular, né? E isso não são só as escolas públicas, as escolas privadas também são inseridas e em toda a educação básica. E o que é a educação básica? A educação básica, ela é formada pela educação infantil, pelo ensino fundamental, que eu estou focando aqui nesse mini curso, e pelo ensino médio. Então, a Base Nacional Curricular Comum, ela vai ser um instrumento de gestão que vai encaminhar a construção de propostas curriculares, considerando e respeitando a diversidade cultural brasileira. Ou seja, ela vai servir como esse parâmetro, né, de ser essa questão de uma base curricular, né, para todo o Brasil, mas obviamente que vai levar em conta as questões culturais, levando em conta essas peculiaridades regionais que cada cidade tem, que cada lugar tem, também incrementando todas essa diversidade cultural dentro dela também, dentro de cada setor específico, para que todo esse parâmetro assim de essa questão de desenvolver essa educação seja algo assim mais maleável, por mais que ela seja essa forma, esse instrumento de gestão, ela não vai deixar de levar em conta essas questões regionais, culturais, que cada lugar vai ter, que cada estado vai ter, para que também possa ter essa singularidade de cada lugar. Então, a Base Nacional Curricular Comum, ela tem vários temas, né? São temas contemporâneos, transversais, integradores, compõem as competências da Base Nacional Curricular Comum, no intuito de oferecer mais igualdade no sistema de ensino aplicado no Brasil, proporcionando uma formação social mais democrática e inclusiva. Então, a Base Nacional Curricular Comum, ela vai ter esses temas, né, que são temas atuais,
temas falados no dia a dia, para que sejam abordados em todo o país, né? Temas contemporâneos, temas que buscam promover essa igualdade no ensino, essa questão de trazer essa igualdade na educação, né? Não importa, não importa a cidade, não importa o estado, para que possa cada vez mais difundir essa questão da democratização do ensino, da democratização da educação, da inclusão de todas as pessoas, todas as crianças, né, nas faixas etárias corretas na educação. Então, a Base Nacional Curricular Comum, ela vai vir com essa ponte também de ser uma maneira inclusiva, de ser uma forma, um veículo democrático, de incluir crianças e todas essas pessoas que estão envolvidas nessa área da educação, né, no Brasil, nessa fase educacional, né, nesse caso aqui no ensino fundamental. Então, a Base Nacional Curricular Comum é um documento que regulamenta quais são as aprendizagens a serem trabalhadas nas escolas brasileiras públicas e particulares da educação infantil, ensino fundamental e ensino médio para garantir o direito à aprendizagem e o desenvolvimento integral de todos os estudantes. Então, a Base Nacional Curricular Comum, ela vai ter essa questão de regulamentar essas coisas, esses temas que serão trabalhados para que tudo isso tenha, como que eu vou dizer, não adiante, outras crianças não fiquem sem o acesso ao conhecimento e outras com acesso, entendeu? Por isso que as escolas privadas também estão inseridas nessa questão dessa regulamentação da Base Nacional Curricular Comum, assim como as escolas públicas, para que possa ter um segmento a ser desenvolvido nessa questão do ensino, como uma maneira de democratizar, como uma maneira de tornar todo esse ensino acessível, né, para todas as faixas etárias ali correspondentes a esse tipo de educação que essas crianças estão recebendo. Então, a Base Nacional Curricular Comum, ela tem esse papel de desenvolver como se fosse um mapa da aprendizagem, né? Um mapa a ser compreendido, né? O que vai ser trabalhado, quais são as disciplinas, quando que aquela disciplina vai ser trabalhada, entendeu? Então, ela tem muito essa característica de regulamentar essas questões que serão aprendidas em toda a educação básica. Então, a Base Nacional Curricular Comum, ela é um instrumento também de referência, é um documento de referência em todo o país, e ela é indispensável a todos os alunos da educação básica, independentemente da sua origem, classe social ou local de estudo. Ou seja, essa competência da Base Nacional Curricular Comum, ela é inclusiva, ela é democrática, ela vai dialogar com as escolas particulares, com as escolas públicas, com as creches, com a educação infantil também. Por quê? Porque ela tem esse papel de
de ser um norte na educação, de ser um norte para que o ensino da educação básica não fique algo solto, não fique algo sem ter um fundamento a ser seguido, sem ter essa bússola, né? Para que o país possa ter também uma maneira específica de difundir a educação em todo o Brasil. Então, essa é uma das essa é uma das questões importantes que a Base Nacional Curricular Comum comporta, né? Todas essas questões. Então, ela também tem esse intuito, como eu falei, de trazer essa questão de reduzir as desigualdades. Como que vai reduzir? A partir do momento que se compreende que o ensino e os temas que serão abordados, eles devem ter acesso não só às crianças da escola particular, ou de uma escola X, ou de um estado X, mas de todo o Brasil, também daquelas comunidades mais carentes, daquelas comunidades mais afastadas, daqueles municípios, muitas vezes, que não tem muita infraestrutura, para que o ensino tenha essa seja universalizado, né? Essa questão de como ensinar, de como gerenciar o processo educacional, o processo de educação em todo o Brasil, todo o âmbito brasileiro, independentemente da origem dos estudantes, da classe social, de onde eles estudam, se são comunidades mais pobres, se são comunidades mais desenvolvidas. Então, esse também é uma característica que a Base Nacional Curricular Comum traz. Além, né, de reduzir as desigualdades de aprendizado, a partir do momento que universaliza esses temas abordados, a partir do momento que tem esse parâmetro, essa questão do que vai ser abordado na educação básica e ter esse parâmetro a ser seguido em todo o país, tudo isso vai reduzir a desigualdade de aprendizado, né? Trazendo, assim, as habilidades e competências fundamentais para cada etapa da educação básica. Então, cada etapa da educação básica vai ter essa habilidade específica a ser desenvolvida, levando em conta a faixa etária da criança, o desenvolvimento cognitivo de cada criança, levando em conta também o tipo de ensinamento que elas estão preparadas para receber naquele momento, naquela faixa etária delas, né? Então, a Base Nacional, ela vai ter criteriosamente, muito claro tudo isso, né? Levando em conta todas as fases de desenvolvimento, levando em conta também muitas outras questões que mais para frente a gente vai falar, que ela é desenvolvida, que ela abrange muitas questões também. E nesse mini curso aqui a gente vai focar mais no ensino de arte, né? Na arte, né? No que é trabalhado nesse âmbito da arte no ensino fundamental. No ensino fundamental.
mas também ela comporta muitas outras coisas. Então, tem esse estudo minucioso, muito criterioso, dessas questões da Base Nacional Curricular Comum, que leva em conta os estágios da criança, que leva em conta a idade, que leva em conta várias coisas que são fundamentais para que a educação possa ter um desenvolvimento melhor e para que possa ser também algo sincronizado com toda essa questão do país. Por exemplo, se uma criança mudar de cidade, né? Se ela tem, não sei, 10 anos, e ela vai ter que mudar de escola, né? Então, por essa questão da Base Nacional Curricular Comum, com certeza vai ser muito difícil, assim, dessa criança se sentir muito, por exemplo, muito adiantada ou muito atrasada, assim, porque vai ter ali um certo segmento de acordo com aquela fase que ela vai estar, de acordo com aquela etapa que ela vai estar passando. Por exemplo, a criança está na 8ª série e ela muda de cidade, aprendeu algumas coisas na escola antiga, a escola que ela vai, a próxima escola nova, claro que vai ter ali alguns ajustes, mas não vai ser nada muito fora do comum daquilo que ela aprendeu, que ela estava aprendendo naquela escola antiga que ela estava. Por quê? Devido a essa questão dessa universalização, dessa questão democrática, de fazer algo acessível a todos, algo que tenha uma base, né? É uma base que seja nacional no currículo, um currículo que tenha essa base nacional, ou seja, ele é em âmbito nacional, ele é em todo o país, entendeu? Então, por isso que essa criança, quando ela mudar de cidade, por essa questão da base nacional curricular, ter essas mudanças no currículo, essas competências que abrangem o currículo, que são acessíveis e sincronizadas de forma nacional, a criança ela não vai sentir defasagem nem algo além do normal, se caso ela mudar de cidade. E, em outro exemplo também, as crianças de uma comunidade, por exemplo, lá no Acre, da 8ª série, também aprendem praticamente coisas parecidas com crianças de uma escola particular de São Paulo, por exemplo. Claro que vai ter questões regionais, vai ter questões que a Base Nacional Curricular Comum enfatiza muito que são respeitadas e são levadas em conta por essa questão da valorização, né, de respeitar as culturas, as diferentes culturas, e também para compreender que a partir disso, das culturas pessoais ali de cada comunidade, as crianças também terão aprendizados específicos que não tem como incluir em todo o âmbito nacional. Então, sendo assim, que seja algo mais restrito a cada município, a cada cidade, para também esse desenvolvimento da cidadania, da conscientização cultural, toda essa questão que também vai auxiliar no processo de aprendizado daquela criança. Então, a Base Nacional Curricular Comum tem muito
tem tudo isso muito bem elaborado, essa questão de estabelecer esse respeito à cultura, de estabelecer essas competências. São várias competências, né? Várias competências, várias habilidades que são trabalhadas em todo o âmbito nacional, que vai ser fundamental para cada fase que a criança está passando, para cada momento de aprendizado, que é único, né, na vida dessas crianças. Então, ela tem essa característica. E outra coisa também é que ela tem essa questão da obrigatoriedade. Por que que ela tem essa questão da obrigatoriedade do cumprimento? Por ter essa questão de tornar essa educação brasileira algo que seja democrático, algo que não seja diferente, por exemplo, para uma cidade de uma forma e para outra de outra forma, né? Tendo assim essa discrepância, essa desigualdade na questão do ensino, como uma maneira também de reforçar, reafirmar essa questão da, da consciência democrática, né, no país, ampliando tudo isso cada vez mais para essa questão da educação. Por isso que ela tem essa obrigatoriedade também de ser cumprida. Ela tem essa obrigatoriedade de ser cumprida também, a Base Nacional Curricular Comum. Então, ela tem essa proposta de ensino mais justa, que investe no desenvolvimento intelectual, social, físico, emocional e cultural do aluno por meio de normas tais como conhecimento, argumentação, trabalho e projeto de vida, repertório cultural. Ou seja, a Base Nacional Curricular Comum, ela vai trabalhar todas essas áreas da vida da pessoa, desde a sua vida pessoal, desde a sua... desde essa questão cultural também, essa questão cultural, essa questão artística, que mais para frente a gente vai falar melhor, tá? Então é isso. Voltando aqui,
Desculpa as falhas, tá, gente? Mas vamos seguir. Então, a Base Nacional Curricular Comum, ela vai nortear todas essas questões dos currículos, né? Dos currículos dos sistemas e das redes de ensino das unidades federativas. São os estados, né? Por exemplo. E assim como essas propostas pedagógicas de todas as escolas públicas, privadas, de educação infantil, fundamental e ensino médio. E tudo isso, como que foi definida todas essas questões da Base Nacional Curricular Comum, né? Tudo isso foi definido com a LDB. O que é a LDB? A LDB são as leis de diretrizes e bases da educação nacional. São leis que estão ligadas nessa questão da educação no Brasil. E a lei que definiu tudo isso foi a LDB número 9.394/1996. Então, essa LDB foi essa lei 9.394, foi a LDB que definiu tudo isso, né? Que definiu que a Base Nacional Curricular Comum ia nortear todas as questões desse sistema de ensino como um parâmetro curricular das unidades federativas do Brasil. Então, a Base Nacional Curricular Comum, ela é um conjunto de orientações para nortear as equipes pedagógicas no processo de elaboração dos currículos locais. Ela não é um currículo, ela é como se fosse esse mecanismo que vai servir para ter uma melhor elaboração do currículo. Vai servir como um parâmetro, né? Como um parâmetro para que possa elaborar o currículo a partir de toda aquela questão ali que a Base Nacional Curricular Comum propõe para cada fase educativa. Então, é bem claro aqui deixado que a Base Nacional Curricular Comum, ela não é um currículo. O nome já diz, ela é uma base. Ela é uma base que tem todos esses fundamentos para que os currículos possam ser criados e desenvolvidos a partir dessa base de cunho nacional federativo. Então, mais um ponto importante aqui para a gente compreender. Então, a Base Nacional Curricular Comum, ela vai ter esses objetivos, né? E também tem objetivos centrais, que é garantir aos estudantes do Brasil, de norte a sul do país, né, de escolas públicas, privadas, que aprendam um conjunto essencial de conhecimentos e habilidades comuns, né? Ou seja, os conhecimentos aprendidos, eles serão comuns de norte a sul do Brasil, do país. Uma maneira também de elevar a qualidade do ensino e reduzir as desigualdades educacionais. Para que o ensino não seja diferenciado pela questão regional, para que ele possa ser democratizado para todas as áreas do país. Outra questão também importante, que a BNCC, ela determina que tanto as competências como as habilidades devem ser as mesmas para todos os estudantes, independente do estado ou cidade que vivem. Mais uma questão importante, por ela trabalhar essa questão da democratização do ensino. Então, todas as competências, elas devem ser as mesmas, por mais que leve em conta essa questão cultural e tudo,
a questão central da Base Nacional Curricular Comum ter essas competências, tudo isso tem que ser respeitado, levado em conta, não importa se é uma cidade lá do norte, lá do sul, e tudo isso tem que ser respeitado como uma maneira de trazer essa disponibilidade da educação, do conhecimento para todo o Brasil, independentemente da questão regional, independentemente se é uma escola pública, se é uma escola privada, independentemente da questão financeira também, tornando assim o conhecimento algo acessível, tornando assim o conhecimento algo que tenha de fácil acesso, e também como um parâmetro também a ser seguido, ou seja, a criança ela vai ter que entrar em contato com aquilo, né? Porque é algo que deve ser cumprido, não é algo que fala, eu não será ensinado para essa escola X, para esse estado X. Não, a Base Nacional Curricular Comum, ela tem esse caráter obrigatório de ter essa função na educação. Então, por ela ter essa questão federativa, ter essa questão de valorizar também as culturas, de valorizar essas culturas, por mais que tem esse parâmetro a ser seguido, tem essa questão de ser obrigatória a ser seguida, ela valoriza essa questão cultural, para que isso não se torne também algo parecido como algo imposto, né? Para que não se torne parecido como algo imposto. Então, o intuito da Base Nacional Curricular Comum não é se tornar algo imposto, mas sim compreender que toda essa questão até da obrigatoriedade é mais por essa questão em prol do conhecimento, para todas essas comunidades, para que o conhecimento seja acessível, né? E como falou aqui, ó, para que seja desenvolvido de uma maneira normativa, né? Ela é desenvolvida em toda a educação básica, desde as escolas públicas até as escolas privadas. Então, como ela é esse instrumento, né, de gestão, ela vai servir como uma maneira da equipe pedagógica, dos professores, terem uma melhor clareza na hora de montar o currículo. Então, a partir do momento que sabe, que os professores, a equipe pedagógica ali sabe o que precisa ser trabalhado, o que deve ser trabalhado em cada fase, em cada idade, o porquê também, levando em conta também todas as questões que serão trabalhadas, questões cognitivas, várias questões envolvidas, né? Que a Base Nacional Curricular Comum, ela é muito bem trabalhada, então ficará muito mais fácil da equipe pedagógica poder ter esse documento normativo, né, de tê-la como esse documento normativo da rede de ensino, para que possa ter uma melhor construção do currículo, uma construção do currículo de uma maneira
de uma maneira mais centrada, de uma maneira que não perderá o foco, de uma maneira mais focada, mais segmentada, sendo assim, a equipe pedagógica e todos os professores poderão se conectar com esse momento de criar o currículo, de criar as atividades curriculares de uma maneira mais fluida, de uma maneira mais também acessível, né, a todos, de uma maneira que não fique algo tão diferenciado de uma escola particular, por exemplo, para uma escola pública, entendeu? Então, ao meu ver, assim, essa base nacional curricular comum, ela vai ter esse suporte, vai ser esse suporte até mesmo na elaboração das atividades, até mesmo na compreensão também do que trabalhar, né? O porquê também trabalhar, já que ela tem esse estudo muito diferenciado e muito aprofundado nessas questões nesses tópicos que são trabalhados em cada fase, por exemplo, a arte no ensino fundamental, ela vai ter todas várias questões ali que serão trabalhadas e tem os fundamentos do porquê que são trabalhadas, né? Então, essa é uma das questões muito importantes da Base Nacional Curricular Comum, porque eles problematizam muito bem essa questão do que será trabalhado, por que vai ser trabalhado, qual o objetivo de trabalhar aquilo naquela determinada fase. Então, todas essas questões, elas servem realmente como algo que vai facilitar com certeza ali na elaboração do currículo, na compreensão de que todas as crianças naquela faixa etária, independentemente do estado que elas estão, do município que elas estão dentro do âmbito nacional, terão acesso àquele conhecimento. Então, isso é muito rico, isso é muito compreensível e é muito justo tudo isso também, até porque por essa questão que eu falei, essa questão da mobilidade também, né? E também dessa compreensão de que o conhecimento ele deve ser acessível, então ele não deve ser algo aleatório. Aleatório, por exemplo, uma escola lá, se não fosse a Base Nacional Curricular Comum, por exemplo, uma criança lá em Minas Gerais aprendeu algo porque aquela escola resolveu ensinar e a outra lá na Bahia nem sabe o que significa aquilo, nunca ouviu falar, porque não tem acesso àquilo ou aquela escola não quis. Então, esse é um exemplo se caso não existisse a Base Nacional Curricular Comum. Então, também fica muito mais claro e facilita também o diálogo entre os educadores, independentemente da cidade que vivem, do município que vivem e também das crianças, elas entre elas, porque não terá mais um impedimento regional. Se caso tiver um impedimento regional, o conhecimento não será um impedimento, uma vez que tem essa questão da Base Nacional Curricular Comum, que facilita essa democratização do conhecimento, além de também ter essa questão muito forte de reduzir essas desigualdades educacionais,
de reduzir essa questão de monopolizar o conhecimento, de o conhecimento estar apenas na mão de uns e outros não. Então, o conhecimento ele já não é mais um monopólio, ele já não é mais monopolizado, ele é algo que é expandido, ele é algo que é universalizado. Então, a Base Nacional Curricular Comum, ela tem muito essa questão de universalizar. E é muito claro isso, né? Porque não envolve aqui questão de público, privado, não envolve isso, né? Então, todo o setor, né? Tanto escolas públicas, escolas particulares, creches, independentemente do estado, independentemente do município. Então, tudo isso fica muito claro o quanto que ela é eficaz nessa questão de fugir dessa questão de monopolizar a educação, de monopolizar o ensino como algo que durante a história da educação, né, muitas vezes o ensino já foi algo que por muitas fases da educação do Brasil, o ensino ele muitas vezes ele esteve retido apenas na mão de poucos. Em algumas fases da educação do Brasil, o ensino ele tem essa questão de ter passado por essas fases, de ter sido monopolizado por algumas classes, né? Por algumas classes mais abastadas, por exemplo. Então, a Base Nacional Curricular Comum, ela quebra completamente com tudo isso, né? Uma vez que traz essa obrigatoriedade do seu cumprimento, visando cada vez mais essa questão a, de valorizar essa questão da democratização, de trazer um ensino acessível a todos, de trazer uma educação acessível a todos, e não só acessível, mas também de direito a todos, né? De direito, seja aqueles mais adiantados, seja aqueles que estão numa melhor condição financeira, por exemplo, e aqueles também que não têm, por exemplo, nenhuma condição. Então, a Base Nacional Curricular Comum, ela tem muito essa questão de firmar cada vez mais essa expansão da democratização da educação, uma vez que o Brasil, visando cada vez mais essa questão de compreender a educação como um direito de todos, né? Ela é um direito de todos. Todos têm direito ao acesso à educação e assim também ao conhecimento, porque a educação não é só ir à escola, né? Então, a Base Nacional Curricular Comum, ela, por ter esses fundamentos, todos terão acesso ao conhecimento de uma forma ampliada, de uma forma aprofundada em cada fase que está sendo trabalhada ali. Claro que levando em conta muito essa questão da diversidade cultural, porque o Brasil é um país gigantesco, né? Que tem uma diversidade cultural muito grande. São muitas culturas, então é muito desafiador, né? Fazer algo que seja a âmbito nacional, né? Principalmente nessa área da educação, né? Porque
o Brasil também ele é um estado laico, né? É um estado laico e a educação também ela é laica, ela não tem nenhuma influência de religiões, de questões assim que possam interferir nessa questão subjetiva dos indivíduos. Então, com certeza isso é um desafio, né? É um desafio ter essa universalização desse documento que serve como base, mas também deixando claro essa questão do respeito à diversidade, de respeitar essas peculiaridades locais de cada município, de cada federação, no intuito de também firmar cada vez mais e compreender que o Brasil é um estado que a educação ela é laica, né? Que a educação ela não tem influência de religiões, de questões que possam interferir nessas questões subjetivas de cada federação. Então, essa primeira aula aqui, a gente está enfatizando muito essa questão que a Base Nacional Curricular Comum, ela não vai influenciar na origem, na classe social ou no local de estudo, ou seja, ela vai ser algo que vai servir como referência indispensável a toda educação básica, a toda educação básica, como um mecanismo para que possa servir como uma maneira mais eficaz de elaboração do currículo, de elaboração das atividades, de elaboração de questões também para que a criança possa ter acesso, né, àqueles conhecimentos, também compreendendo todas essas questões também que estão sendo passadas de uma maneira mais assim macro, né? A criança também, a partir da Base Nacional Curricular Comum, ela vai desenvolver essa visão mais macro, né, de todos os conhecimentos que serão passados, que serão abordados, pois são conhecimentos universalizados, são conhecimentos que são úteis para qualquer região, para qualquer município, para qualquer cidade. Não que isso não anula a sua importância. Tudo isso não anula a relevância de cada ensino, né? Porque o conhecimento, ele sendo universalizado, né? Melhor, melhor, melhor. E quanto mais pessoas tiverem acesso, né, a toda essa universalização do conhecimento, melhor será difundida, né, todo esse processo educacional, melhor será toda essa compreensão e também a valorização do conhecimento, compreendendo que o conhecimento ele não distingue de classe, de raça, de nada. Então, todos os seres humanos, eles têm o direito a ter o acesso ao conhecimento. Independentemente da cidade, independentemente da idade. Então, tá. Para finalizar, mais uma vez, recapitulando, a Base Nacional, ela serve como esse norte, né, para as redes
dos sistemas de ensino, das unidades federativas e assim como as propostas pedagógicas de todas as escolas públicas, privadas, de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Tudo isso foi definido com a LDB. Tudo isso foi definido com a Lei das Diretrizes e Bases, né? E tudo isso é muito importante da gente compreender que a partir da Lei das Diretrizes e Bases, que ficou definido que a Base Nacional Curricular Comum iria nortear todas essas questões curriculares, todas essas questões das redes de ensino, das federações, dos sistemas educacionais do Brasil, como uma maneira de orientar, de nortear todas essas equipes pedagógicas no processo de elaboração do currículo, né? E mais uma vez enfatizando, né? A Base Nacional Curricular, ela não é um currículo. Ela não é um currículo, ela é uma base, ela serve de base para que seja norteado a elaboração do currículo, ou seja, ela não é o currículo. Então, aqui nesse mini curso, já dizendo que muitas vezes ela pode ser confundida com currículo por essa questão também de ter esse nome, né? Base Nacional Curricular Comum, mas não é. Ela é um documento que foi elaborado pelo Ministério da Educação e, de essência, é uma base. É uma base. É um documento que serve de base para nortear o sistema educacional da educação básica a cunho nacional, influenciando todas as federações do Brasil, influenciando os municípios, influenciando tudo. E, em essência, no intuito de garantir um melhor ensino, garantir um ensino de acesso a todos, garantir e romper com essa questão de monopolizar o ensino, que por muito tempo foi monopolizado, rompendo também com essa questão de público-privado, ou seja, incluindo também a questão privada, uma vez que as escolas públicas e particulares estão inseridas em tudo, em todas essas questões da Base Nacional Curricular Comum. Então aqui a gente consegue compreender que a Base Nacional Curricular Comum, ela também rompe com essa questão de público-privado, né? De público-privado, por também incluir o ensino privado também para seguir todos esses parâmetros dos conhecimentos que serão, não dos conhecimentos, mas do que será abordado, né? Das competências, né? Porque a base nacional, ela é muito relacionada com competências, que mais para frente, nas próximas aulas, eu vou falar um pouco mais dessas competências, mas ela é dividida em competências. Então, ela tem muito isso de ser esse norte, que tem essas competências específicas para a educação básica como um todo. Não importa se é educação privada, se é ensino público, se é qual federação que seja. Então, resumindo, mais uma vez, esse é um dos pontos importantes que eu achei interessante da gente abordar nessa primeira aula,
por enfatizar essa questão da qualidade do ensino, por enfatizar essa questão da democratização do ensino, para que a gente possa compreender melhor qual é a essência, qual é o fundamento também da Base Nacional Curricular Comum, qual o fundamento de se ter esse documento de cunho nacional para ser aplicado e para que sirva como esse norte nessa questão da elaboração do currículo. Então, as palavras-chave aqui são universalização, universalizar o ensino, tornar o ensino algo acessível a todos, tornar o ensino algo que não seja monopolizado, que todos possam ter acesso independentemente da classe social, da região. Então, esses foram pontos importantes que eu achei para que a gente possa começar esse mini curso da Base Nacional Curricular Comum no ensino fundamental, no foco aqui nesse curso no ensino de arte. Essa foi uma breve introdução para que a gente possa compreender o que é a Base Nacional Curricular Comum e mais para frente também para que a gente possa falar mais de uma maneira mais focada em assuntos mais relacionados com a arte, o ensino da arte no ensino fundamental de acordo com a Base Nacional Curricular Comum. Então, eu agradeço a presença de todos vocês e até o próximo vídeo. Muito obrigada.